entendendo a Bíblia em boa companhia e em unidade. A Bíblia inicia suas palavras dizendo: Elohim criou os céus e a terra. Elohim bará. Elohim, aquele Deus plural, criou do nada, que quer dizer bará, o poder criar do nada, os céus, a terra, e depois passa a descrever toda a criação, inclusive fala de você e de mim como sendo criados, mas mais que isso, o Deus plural se uniu com sua perfeição, vista pelos atos do Espírito Santo, vista com o amor do Pai que deu seu próprio Filho e que planejou e que sonhou tudo isso, e visto pelas obras de Jesus, que tudo fez por sua palavra, por sua ação. O verbo ação de Jesus foi quem fez todo o universo. Esse Deus plural se uniu em sua onisciência, em sua onipotência, em sua eterna e amorável existência, se uniu para criar a você e a mim, mas mais do que isso, já tinha também o plano da redenção. Se uniram eles, o Deus Elohim, para nos redimir à sua imagem e semelhança, desde quando nos amaram, ainda barros feitos por suas próprias mãos, por a própria mão de Jesus, nós já tínhamos nas mãos de Jesus os cravos nas mãos. Aquela mesma mão que esculpia o boneco Adão, também eram as mãos que levariam os cravos na cruz para redimir a mim e a você. Vamos orar? Senhor Deus, nós não conseguimos compreender a sua grandeza, mas estamos diante de Ti, do Teu poder, para estudarmos a Tua palavra e levarmos pelas Tuas mãos, pelas Tuas palavras, bênçãos às pessoas que estão nos ouvindo e que elas também multipliquem as bênçãos. É o que nós pedimos, que a vida delas seja totalmente repleta da Tua existência e que o Teu Santo Espírito comunique a nós a Tua verdade, somente a verdade, em nome de Jesus. Amém. É importante que nós nos firmemos na palavra de Deus, porque ela descreve no princípio, mas também termina com o amém lá de Apocalipse. Do Gênesis ao Apocalipse estão recheadas das promessas e dos atos de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, atos de salvação que comunicam a nós a possibilidade de sermos novamente regenerados à imagem e semelhança de Deus. Assim como fomos feitos, também somos sonhados por Jesus, refeitos, regenerados, para que possamos coabitar, estarmos em companhia eterna do nosso Pai. Sim, a existência do ser humano, ela é limitada. Nossa compreensão é limitada. E assim como nós vemos no Pai e queremos copiar do nosso Pai na Terra atos aqui, também vemos no Pai Celeste, no esforço de Deus plural, do Deus que do nada fez, que quer dizer Bará, vemos a nossa possibilidade de, nesse mundo que está vazio, que não tem nada, copiarmos ao nosso Pai Celeste e agirmos como Ele, transformando barros desse mundo, o nada, em vidas selecionadas para o sonho de Deus. A nossa ação, ela é harmônica. Nós somos feitos seres sociais, já dissemos isso antes. E como seres sociais, vivemos numa coletividade, numa sociedade. E apuramos esses conceitos de sociedade. Muitas vezes fica difícil convivermos com indivíduos que estão dissociando do meio social ao qual vivemos. Mas não seriam eles também influências a serem observadas, quer para serem não copiadas, quer para nos alertarem de qualidades que nós não estamos cultivando, ou mesmo de defeitos que nós não tínhamos visto, e quando olhamos no espelho do outro essa ação, reconhecemos e compreendemos que nós estamos num caminho de solidão no mundo do pecado. É por Jesus Cristo, pela vida de Jesus Cristo, pela lei de Deus, que nós compreendemos a essência do nosso ser, como nós devemos mudar para sermos regenerados. A lei nos acusa daquilo que nós estamos fazendo de errado. O não mentir, o não adulterar, o não roubar, o não falar o nome de Deus em vão, em piadinhas, em filmezinhos, em tantas porcarias que nós estamos vendo nesse mundo onde Satanás promiscui o nome de Deus, colocando ali o santo nome de Deus no meio de gargalhadas acompanhadas por Satanás.
Com certeza, nós, ao contemplarmos a lei de Deus, vamos ver a santidade. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ama teu Deus sobre todas as coisas. E Jesus disse, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, esses dois grandes mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, nos torna uma coletividade com Deus e com o próximo. E agora nós podemos então enxergar onde estamos falhando nessa caminhada. Através da manifestação do Espírito Santo, que vai nos iluminar onde devemos melhorar. E quando nós contemplamos alguma coisa, isso também já dissemos antes nos programas anteriores, somos transformados pela contemplação. Se seus olhos forem bons, diz a Bíblia, você será bom. Mas se os seus olhos forem maus, se você costuma olhar para o mal, para as coisas ruins, e como estão cheias de notícias ruins, os noticiários televisivos, os jornais, as pessoas não sabem mais falar de coisas boas porque o mundo está repleto das ações de Satanás. São pandemias, são doenças, são tragédias, são pessoas trágicas atuando em conjunto com seres de uma mesma coletividade, se associam para o mal e então fazem atrocidades dirigidos e inspirados pelo próprio Satanás, porque eu não acredito que um ser humano possa ir tão longe na sua maldade para fazer aqueles atos que nós temos visto, ouvido aí pelo mundo. Mas desviamos o olho de baixo para o alto e vamos contemplar os atos do nosso Senhor Jesus e os atos de Deus que estão registrados na Bíblia. Este é o coletivo que nos interessa participar. É deste coletivo que nós queremos desfrutar. E então nós temos que também fazer com que os nossos amigos sofram a influência deste coletivo, sintam o desejo de estar nesse coletivo. E para isso, nós usamos a nós mesmos como indivíduos, melhorando o nosso eu para atrair as pessoas para um mesmo objetivo. Aí Deus fez um plano de homem e mulher, fez uma só carne, tirou da costela de Adão. E aí temos duas pessoas já imbuídas no ministério de Deus, representantes de Deus na terra. Depois disso, vieram como bênçãos os filhos, e o desejo de Deus é que o Jardim do Éden se multiplicasse pelos filhos que iriam replicar o Jardim do Éden por todo este mundo. Ao invés disso, nós vemos pessoas apinhadas em apartamentos, vivendo uns sobre os outros, e as doenças, como acontece com todos os seres vivos, numa grande plantação de qualquer tipo de erva ou de trigo, por exemplo, logo vem as ervas, vem os seres daninhos, aqueles infestadores, aqueles que vão destruir a plantação. Vem os gafanhotos, porque se vierem, por exemplo, pragas como o gafanhoto, e tiver um pezinho de trigo, ele não vai procriar, não vai criar uma multidão. Mas onde tem muito concentrado, aí então vem o mofo, vem a tragédia, vem todas as coisas. Então o plano de Deus é que nós estivéssemos dispersos pelo planeta em lugares tranquilos e irmos como o paraíso que aprendemos a fazer com o próprio Jesus, Criador do paraíso, e pelos nossos pais Adão e Eva nós repetiríamos os atos, seríamos criados aprendendo a respeitar esse planeta como a casa que Deus nos deu. Pois bem, indo diretamente para o tema da lição, já que lemos já da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra, temos vários versos hoje para apreciação. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, está lá em Gênesis 1, 26. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam na terra. Este é o domínio que o próprio Deus tinha. Tem, sim, porque ele delegou a nós e o poder dele é exercido na terra através do homem. Mas o homem entregou pelo pecado esse poder a Lúcifer. E o Lúcifer, que se transformou no diabo, passa a transformar toda a terra à imagem dele, à semelhança de Lúcifer. E pessoas que seguem esse caminho ficam bem parecidinhas com o pai, porque Jesus disse que o pai da mentira é o diabo. Portanto, vós sois filhos do diabo quando praticais as obras de Satanás. Mas somos filhos de Deus. Estamos contemplando as coisas boas de Deus e ampliando a nossa coletividade
para potencializar a nossa ação de salvação, a obra do Pai feita por nós, filhos. Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez todo o universo. Aqui nós vemos claramente a presença do Pai, Deus, e do Filho, que também é tido como Deus. E as ações dele são repercutidas pelo próprio Espírito Santo. Lemos lá em Efésios capítulo 3, verso 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Cristo, com insondáveis riquezas e bênçãos, é o objetivo da nossa pregação. Efésios 3:9, e manifestar qual seja a dispensão do ministério destes séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Então nós temos novamente Cristo e Deus que criou todas as coisas. Elohim, que poder vem deste Deus unidos na criação. Sim, este Deus unidos, porque não é um só. Imagina um Deus, o poder que tem. Um anjo, o poder que tem. Deus muito, muito, infinitamente maior que os anjos. Imagina agora 3 Elohim estando presentes na nossa vida. O Pai, grande idealizador, o Filho, com o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e a harmonia de tudo isso feita através do Espírito Santo. João capítulo 10, 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este é o mandado que recebi do Pai. Jesus cumpriu na terra a vontade do Pai e por isso ele ressuscitava pessoas. Ele deu a própria vida e também vamos compreender que ele mesmo se ressuscitou. E no ato de ressurreição vemos novamente Elohim, porque ali estava Deus o Pai, Deus o Espírito Santo e Deus o Filho, que estava então na sua natureza divina, contemplando aquele corpo falecido de Jesus Cristo. E vem o anjo e diz: Jesus, teu Pai te chama. E então os 3 ali ressuscitam e Jesus, pela própria sua natureza divina, comunica novamente vida, fôlego de vida, como fez aquele boneco de barro Adão, também faz agora a Jesus o homem. E é por causa desta vida que ele tem poder, foi dado a ele, homem Jesus, Deus Jesus, o poder nos céus e na terra sobre a vida, que ele pode comunicar vida para nós e pode também nos dar a vida eterna, porque ele é o criador de todas as coisas, inclusive da vida. Ele não é o criador da morte. A morte veio por escolhas equivocadas, mas o doador da vida regenera em nós o poder de uma vida plena, capaz de viver à imagem e semelhança de Deus. Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Aqui está bem clara a existência de 3 Deus. 3 Deus como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, atuando na ressuscitação, na vivificação do nosso corpo mortal, na regeneração. 1 Coríntios 15, 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, a nossa pregação. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Aqui nós temos Paulo explicando que como Jesus ressuscitou, Deus o ressuscitou. Então, se Elohim o ressuscitou, também nós seremos vivificados e ressurretos. Isto é bom e aceitável diante do nosso Deus, nosso Salvador. 1 Timóteo 2:3. O Pai, o Filho e o Espírito são unidos em um pequeno grupo, como um propósito expresso de redimir a humanidade. Esse pequeno grupo que extrapola a si mesmo, que vai a todos os confins do universo, todo o universo criado, e antes do universo criado, era Deus, e
Deus, em sua eternidade, concebeu a nossa criação. O plano de salvação faz parte dos conselhos do infinito desde a eternidade. Isso está registrado por Ellen White em Fundamentos da Educação Cristã, página 186. E também Timóteo, capítulo 2:4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é desejo do Pai que nós conheçamos a Ele através de Jesus, porque Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. E ao vermos as maravilhas, erguemos os olhos, lançamos os nossos olhos que estão voltados para baixo, para nosso fracasso, para o sucesso de Jesus e para uma vida mais elevada à semelhança do Altíssimo. Pequenos grupos geram grandes resultados. Elohim criou Adão e a Eva, sendo eles pais de nações. Noé foi salvo e 8 pessoas geraram uma multidão de salvos, porque novamente o planeta foi habitado. Agora precisamos vivificar novamente o planeta. A multidão é o alvo da ação dos pequenos grupos. Você, a sua família, a sua comunidade, os seus amigos formam um pequeno grupo, assim como a eternidade, um grupo de anjos. Assim como vemos na Bíblia vários pequenos grupos fazendo grandes obras, como os discípulos que multiplicavam milagres após a partida de Jesus pelo poder do Espírito Santo no Pentecostes, aqueles 11, desculpem, porque Judas tinha ido se enforcar. Aqueles 11 que ficaram em oração por 10 dias receberam o poder do Espírito Santo. E a partir daí, eles puderam comunicar a outros o poder que tinham recebido, curando. A sombra de Pedro curava as pessoas por onde ele passava. Assim como a mulher que tocou o manto de Jesus foi curada, de mim saiu virtude, disse Jesus, saiu poder, também a nossa sombra deve curar pessoas. Mas quão longe estamos de uma fé, porque nós não estamos contemplando por 10 dias em oração. Não estamos ainda com a fé daqueles que viveram por 3 anos e meio com Jesus. Nós precisamos viver com Jesus, contemplar-lhe os atos, copiar-lhe os movimentos e então, orando ao Pai, pedindo o dom do Espírito Santo, aquele que Jesus prometeu que enviaria e que disse que quando ele viesse nós faríamos obras maiores a que o próprio Jesus fez aqui nessa terra. Estamos ainda dormindo nesse planeta, longe de termos o poder de Deus que foi prometido a mim e a você. Mas estamos pedindo, vamos pedir mais, rogai ao Pai que mande os ceifeiros, porque a seara é grande. E para uma seara grande não basta apenas um homem, precisa de um grupo. Não basta apenas um grupo, precisamos de poder, precisamos do poder do ceifeiro. Pelo pecado, o primeiro casal entrou o pecado no mundo. Pela morte de Jesus, sai o pecado do mundo. Pela sua morte para o pecado no mundo, pelo seu batismo, pela sua vida dedicada a Deus, o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pela graça deles, pela graça de Jesus que morreu na cruz, nós podemos ser vivificados, quer dizer, viver a vida que Deus quer que nós vivamos, e Ele quer que nós vivamos cheios de graça e em harmonia. Entrai pela porta estreita, Mateus 7,13, Jesus está falando. É a porta, a larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos que aceitam entrar por ela. Você é convidado a fazer parte desse pequeno grupo que entra pela porta. Porque muitos são chamados, poucos os escolhidos. Jesus disse, está registrado em Mateus 22,14. Você foi chamado, mas você é um escolhido? Você aceita o chamado? Você comunica a esse grupo? Você está disseminando esse evangelho? O programa Vem e Entende vai ao ar todos os dias às 9 horas com estas mensagens. Uma forma de compartilhar essa mensagem é você clicando em seguir, compartilhar, curtir. E assim esse programa ganha mais projeção. E nós temos o programa 5 minutos, Vem e Entende, que vai ao ar às 8 horas, com um breve resumo deste tema que estamos tratando aqui no Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Mateus 26,36. Em seguida, Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Jesus foi com eles ao lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar.
E levando consigo a Pedro e outros 2 filhos de Zebedeu, Pedro e mais 2, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Quando nós estamos tristes, precisamos nos rodear de amigos. Jesus escolheu dentre os 11 discípulos que estavam seguindo a ele, porque um tinha ido traí-lo. Nós não estamos entre aqueles que estão indo trair Jesus. Nós estamos entre os 11. Mas seríamos nós um dos 3 que ele convidou para estar com ele em seu momento de aflição? Estamos nós fazendo essa mesma obra de levar conforto a uma pessoa que está em aflição, nós e mais 2? Somos verdadeiros discípulos de Jesus? Fazemos a obra do Mestre? A inspiração nos diz mais. Está registrado em Evangelismo, páginas 614 e 615, o pequeno trecho que eu coleto de Ellen White. Há 3 pessoas vivas pertencem à Trindade Celestial. Em nome desses 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo por fé viva são batizados. E esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu e os seus esforços para viver uma nova vida em Cristo. Então, quando nós pedimos a Deus, os 3 Deus comunicam poder para vencer o mal e para podermos pertencer à vida celeste, à entidade celeste, a sermos comunicados centelhas do próprio Deus aqui na Terra. Temos ainda a grande mensagem vinda do Comentário do Bíblico Adventista, volume 6, página 1196. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, poderes infinitos e oniscientes, recebem os que verdadeiramente entram em relação de aliança com Deus. Os 3 nos recebem se nós fizermos uma firme aliança com Deus, de vivermos os seus mandamentos, de vivermos em obediência às palavras do Pai e de Jesus. Então ele nos comunica poder para fazer essas obras. Estão presentes em cada batismo para receber os candidatos que denunciaram ao mundo e receberam a Cristo no templo da sua alma. Se você recebe a Jesus dentro do seu coração, nós somos transformados, nós somos feitos novamente à imagem de Deus. Esses candidatos entram para a família de Deus, nós podemos ser novamente família de Deus. E os seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Precisa dizer mais? Se você aceita Jesus, Deus, todos os 3 grandes poderes da criação que estavam unidos na criação e também na salvação, na redenção deste mundo, comunicam a você por um pacto que você aceita. É uma oblação de Deus, um contrato de adesão. Você aceita esse contrato nos termos em que Deus coloca e então a sua vida é transformada. Você passa a ser família de Deus e é comunicado a você poder para transformar vidas. E nós somos feitos família de Deus. Que privilégio, que honra é podermos estar unidos. Diz o discípulo, ali estava recebendo Elias e a Moisés. Bom estarmos aqui reunidos, façamos uma cabana. Mas o objetivo de Jesus não era estar na cabana. A sua vida o levava a morrer para que nós, eu e você, possamos viver e viver em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não perca, 5 minutos, vem Entende às 8 horas. Clica e assiste e compartilha. E logo mais, Entendendo a Bíblia em boa companhia, às 9 horas, com o tema Lições da Bíblia.